Olá, sejam bem-vindos a mais uma dica, a mais uma conversa sobre o nosso tema do bloco 7. Hoje vamos falar sobre velocidade média. Lembrando, gente, esse conteúdo é super importante, pois vamos estar trabalhando ele agora, vocês estarão vendo ele lá no ensino médio, lógico que de uma forma mais complexa, né? Com mais detalhes. E é importante que vocês não só assistam, pergunte, tire as dúvidas, como também responda as atividades que estarei enviando. Vamos começar com algumas nomenclaturas, com algumas fórmulas, né, que precisamos memorizar, temos que ler, memorizar, né, lógico, sobre a velocidade média. Vocês vão se deparar, vocês vão estar vendo esse pequeno termo aqui, VM, não escrito, né, da forma tradicional, mas escrito de uma forma diferente, onde o M fica lá abaixo, né? Esse é o símbolo, né? Essa aqui é um exemplo, né? A nomenclatura, vamos assim dizer, né? Me enrolei todo aqui. Para nos referirmos à velocidade média. Então, se estamos diante de um problema e nós nos deparamos com essa siglazinha aqui, escrita dessa forma, nós já vamos estar cientes que estamos diante de um cálculo que envolve velocidade média. Mas o que é a velocidade média? É a razão. E lembrando que já estudamos sobre isso, né? Razão é o quê? Divisão. Quer dizer que a velocidade média é a divisão entre a medida da distância, olha só, a distância percorrida, geralmente vem em quilômetros, em metros, né? E o tempo gasto, que lógico vai vir em minutos, em horas, em segundos, enfim. Aqui nós temos um pequeno exemplo. Em sua viagem até o município de Mossoró, Rio Grande do Norte, Mateus partiu do município de Natal, também Rio Grande do Norte, né, e percorreu 280 quilômetros. Aí nós já temos uma grandeza. É super importante sabermos essas nomenclaturas, conhecermos esses termos, né, para podermos diferenciar na hora de armar essa continha. Então, aqui nós temos quilômetro. Quilômetro tem a ver com o quê? Com distância, que é a distância percorrida. Em 4 horas. Lógico que horas é o tempo. É o tempo que foi gasto, é o tempo que levou para percorrer aquela determinada distância. Agora, com essas informações, nós podemos determinar a velocidade média em que o Mateus realizou a viagem. Só que, para isso, nós vamos ter que usar uma fórmula. E essa fórmula é exatamente essa aqui, ó. Velocidade média vai ser igual ao que? A ΔS. Aí vamos perguntar, o que é ΔS? É apenas uma nomenclatura, né? Esse ΔS está relacionado com o quê? Com a distância percorrida. Como já falei antes, pode ser metros, pode ser quilômetros, pode ser centímetros, enfim, uma unidade de medida de distância. Dividido ao tracinho, dividido, né, que é uma razão, por ΔT. O T é de tempo, é o tempo que foi gasto para se percorrer essa distância. Como já vimos no exemplo lá no bloco 7, como é que ficou? ΔS foi o espaço percorrido. Percorreu o quê? 280 quilômetros. E ΔT foi o tempo que levou para percorrer essa distância, que lá no probleminha diz o quê? São 4 horas. Então ficou 280 dividido por 70. Sempre, olha só, vamos armar essa continha, né? 280 dividido por 4. O 2 não pode porque é menor que 4, né? Juntamos aqui, ficou 28. 28 dividido por 4 é 7, porque 7 vezes 4 é 28. Vamos tirar aqui, subtrair, e lógico vai dar zero, né?
Deu 0, só que sobrou aqui um 0 que vocês já sabem que vai para a resposta, né? Como ele não tem como mais dividir, ficou o quê? 70. Então, a velocidade média, que eu esqueci de pôr aqui, pessoal, mas é o quê? A velocidade média é a junção das duas grandezas, ou seja, a distância percorrida, quilômetros, né? E o tempo, que é hora. Então, vai ser escrito dessa forma aqui, ó, quilômetros por hora. Então, dando continuidade ao nosso tema, vamos a mais um exemplo de velocidade média. Acompanhem a leitura do exemplo. Um carro sai de uma cidade às 7 horas da manhã. Já temos a primeira informação, a primeira grandeza, né? Essa grandeza aqui, ela está em horas. Se é em horas, é lógico que se refere ao tempo, não é isso? E chegou ao seu destino às 11 horas, mais uma grandeza, e também essa grandeza se refere ao tempo, ou seja, esse carro percorreu uma distância entre as 7 horas da manhã e as 11 horas da manhã, né? Após percorrer 420 quilômetros. Aqui nós já temos outra grandeza. Como está em quilômetros, é lógico que estamos falando da distância percorrida. Então, primeiro passo, é super importante nós memorizarmos essas pequenas dicas, porque em todo problema matemático que envolva questões como essa, né, essas perguntinhas nas quais temos informações, grandezas, é importante que separemos essas grandezas. Lógico que devemos saber qual conteúdo estamos lidando para saber como separar cada grandeza. Como estamos falando de velocidade média, nós vamos nos preocupar com a distância percorrida, que é ΔS, como já vimos antes, e vamos nos preocupar com o tempo gasto para percorrer essa distância, que é o ΔT. Então, nós já separamos aqui. Gastou quanto tempo? Aliás, percorreu quanto? 420 quilômetros foi gasto, foi percorrido. E aqui, para sabermos o tempo que gastou, é simples. Se saiu às 7 horas da manhã e chegou às 11, gastou 4 horas. É uma simples continha de menos, né? 11 menos 7, 4. Então, já temos as duas grandezas, os dois valores, e aí é só jogar na fórmula. Lembrando, a fórmula é o quê? Velocidade média é igual a ΔS, que é a distância, e ΔT, que é o tempo. Fazendo a divisão, qual foi a distância? 420. E qual foi o tempo que levou para percorrer? 4 horas. Então vai ficar 420 por 4. Fazendo a divisão, 420 dividido por 4. 4 divide por 4, que é 1, né? Diminuiu, tirou 4. 4 menos 4, 0. Baixou a próxima casa, que é 2. Cuidado com isso aqui, pessoal, ó. Abaixou a próxima casa. Vamos ter que dividir. Podemos dividir 2 por 4? Não, ele é menor. Só que tem uma casa para baixar que é o 0. Para isso, eu preciso pôr um 0 aqui, porque eu vou abaixar mais uma casa. Então, ficou o quê? 20. 20 dividido por 4 é 5. E sempre tira a prova. Multiplique a resposta pelo seu divisor. Então, deu 105 km por hora. Não pode esquecer de pôr a grandeza. Quilômetros por hora.